Prezados ouvintes, vocês acham que no Brasil pessoas poderosas pagam pelos seus crimes? Bom, a julgar pelo nosso histórico recente, poderíamos até dizer que sim. Nos últimos anos, nos acostumamos a acompanhar diversas operações policiais que culminaram com a prisão de figuras importantes do mundo político e empresarial. Foi em Curitiba, com a Operação Lava Jato, que essas ações se originaram. Quem não se lembra do japonês da Federal, que virou até marchinha carnavalesca? Com amplo apoio popular, a Lava Jato, ignorando as tentativas de freá-la, se desdobrou pelos mais diversos estados, incluindo o nosso Rio de Janeiro, onde levou à prisão de nomes importantes da política fluminense. Nos últimos dias, entretanto, temos presenciado uma grande reviravolta. Na mais nova ofensiva contra a Lava Jato, o STF anulou as condenações do ex-presidente Lula e abriu a porteira para que outros questionem as próprias prisões. Mas e então? Será que a Lava Jato realmente passou do ponto? Será que essas possíveis falhas transformam corruptos em inocentes? O que esperar do combate à corrupção no futuro próximo? É na busca destas respostas que o deputado Luiz Paulo comandará mais uma edição do nosso podcast RJ em Debate. Meu nome é Ramon Melo. Sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como tem passado? Bom dia, Ramon. Na sexta-feira, 19 de março, tomei a primeira dose da vacina Coronavac. E agora vou aguardar a segunda dose. Mas é necessário e fundamental que a vacinação acelere e chegue ao braço de todos os brasileiros. Que bom, deputado. Essa é a nossa torcida também. Deputado, na sua opinião, falando sobre a Operação Lava Jato, o que ela representa em relação ao combate à corrupção em nosso país? A Operação Lava Jato é o marco mais importante de combate à corrupção desde o início do Brasil República. A Operação Lava Jato entrou nos intestinos da corrupção do nosso país e revelou ao Brasil e ao mundo a aliança corrupta entre segmentos empresariais e segmentos políticos que se uniram para dilapidar o erário. Então, a Operação Lava Jato deixa um legado importantíssimo para esse país, que é possível, de forma legal, respeitosa, ter um combate sistêmico à corrupção. Corrupção que ainda rola solta no nosso país e ficou muito claro agora, na pandemia, como ela se alastra nas compras na área da saúde, em desrespeito não só ao erário, mas também à dor da população brasileira que está sendo dizimada por essa pandemia. A operação teve falhas? E em havendo essas falhas, todo o mérito da operação estaria anulado? Ô, Ramon, evidencia-se que a operação teve falhas. Por exemplo, a Operação Lava Jato, ela tinha que ficar em Curitiba só e somente em relação à corrupção na Petrobras. E se estendeu para todos os outros casos. Essa é uma falha fundamental. Não há um único juízo para julgar a corrupção no Brasil inteiro. Além do mais, se falou muito, juízes e principalmente promotores, para a Operação Lava Jato. O juiz e o promotor falam no processo e não dando entrevistas públicas. Agora, essas falhas, você tem que verificar quais foram
e punir os responsáveis, sejam juízes, sejam promotores. Mas jamais isto pode tirar o mérito da Operação Lava Jato ao ponto de anulá-la. É inconcebível, porque você não pode transformar criminosos em inocentes e investigadores em juízes em criminosos. Isso é uma inversão total de valores, inadmissível. Por isso é que temos que ser serenos na análise dessas questões para fazer o processo de combate à corrupção avançar, e avançar fortemente, inclusive para desvendar a corrupção hoje em plena pandemia, não somente na área da saúde, mas também em áreas correlatas. O senhor acha que, independente desses desvios, há uma orquestração de forças na tentativa de criminalizar a operação? Ramon, eu não tenho a menor dúvida que há uma orquestração de forças tentando criminalizar a Operação Lava Jato para que todos fiquem livres do braço da justiça. Todos fiquem livres. E aí, essa orquestração é muito grande, porque atingiu a Operação Lava Jato muitos interesses, muitos partidos políticos, muitos segmentos empresariais. Atingiu o ramo do direito, atingiu a advocacia, atingiu o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Então, nesse momento, cada um desses segmentos bota uma pedra para obstacular o caminho da Operação Lava Jato. Claro que tem que escoimar, tem que retirar da Operação Lava Jato os erros cometidos, mas jamais tentar anular os crimes cometidos e deixar de punir, com direito à defesa e o contraditório, aqueles que cometeram. É isso que nos ensina a democracia, a ética, a moral, a honra, a dignidade e a própria justiça, né? E o próprio Código Penal. Dá direito de defesa a todos e um julgamento isento, mas jamais empurrar os crimes para debaixo do tapete. O senhor acha que o fato da operação estar se aproximando de membros do Poder Judiciário pode ter contribuído para essa tentativa de criminalização da Lava Jato? Todos nós sabemos, né, que a corrupção no Brasil atinge todos os poderes. Todos nós sabemos. Né? E quando eu digo todos os poderes, né, atinge o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, até com inserções no próprio Ministério Público e nos tribunais de contas. Todos, sem exceção, a corrupção estava entranhada. Em alguns segmentos, em grande escala, em outros segmentos, em pequenas escalas. E para ter essa corrupção nos poderes, evidentemente, a corrupção também se alastrava, né, por quem tem poder de corromper, isto é, de pagar a propina, que é o poder que deriva dos setores empresariais. Por isso que eu adjetivo essa grande aliança corrupta como plutocracia corrupta, né? É a unidade das elites empresariais com as elites políticas corruptas. E aí, nas elites políticas corruptas, eu incluo as elites de todos os poderes. E, é claro, na nossa democracia, né, que é a democracia mundial, nós temos o sistema de pesos e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro. Mas o poder mais forte nesse momento, né,
do seu ponto de vista de corrupção, é o poder que bate o martelo, que julga, que é o Poder Judiciário. Então, quando membros do Poder Judiciário são arrolados também nesse processo de corrupção, é espantoso que alguns segmentos desse Poder Judiciário também reajam, né? Então, eu verifico que essa concertação contra a Operação Lava Jato vem exatamente de segmentos que foram atingidos. Mas tem que fazer justiça de segmentos, não as maiorias. Existem gente honesta, íntegra, boa, que cumpre a legislação, quer seja no seio da sociedade, quer seja no seio empresarial, quer seja nos poderes executivo, legislativo, judiciário, no Ministério Público, nos tribunais de contas. O que nós temos que ter, e a Operação Lava Jato vinha fazendo isso, é separar o joio do trigo, entendendo por trigo aqueles que estão dentro da lei e por joio, exatamente essa organização criminosa instalada, né? E eu acho que a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, foi um marco e que se destrobou para muitos estados, inclusive para o estado do Rio de Janeiro, onde ela continua atuando ainda de forma muito viva e ativa. Deputado Luiz Paulo, como o senhor enxerga o futuro do combate à corrupção no Brasil? É possível traçar um paralelo com a Operação Mãos Limpas na Itália? Ô, Ramon, eu sou apreensivo em relação ao futuro do combate à corrupção. Apreensivo não quer dizer que desanimei, ao contrário. Eu acho que se a sociedade reagir contra essa concertação que está havendo para desmontar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, é possível que esse futuro seja importante. Se a sociedade não se rebelar, se não agir com as suas opiniões, né, realmente eu vejo um futuro mais difícil. E poderia aqui traçar, né, um paralelo, como você me perguntou, com a Operação Mãos Limpas da Itália. Veja, na quinta-feira passada, a Câmara Federal derrubou o veto por 313 votos a favor e 99 contra, em relação a um dispositivo que havia sido vetado por sugestão do então ministro da Justiça, Moro, que definia que as escutas ambientais só poderiam ser utilizadas pela defesa e não mais também pela acusação. Este era um dispositivo que foi escrito na lei. Esse dispositivo foi vetado lá atrás, quando Moro era ministro da Justiça. E na quinta-feira, esse veto foi derrubado, para ter a seguinte interpretação: escutas ambientais, isto é, escutas feitas sem autorização judicial, só vale para a defesa, não vale mais para a acusação. Ora, com uma legislação dessa, aquele famoso caso da gravação da JBS, né, um dos dirigentes da JBS, em conversa com o então presidente Michel Temer, não valeria como prova. É disso que a gente está falando. Isso mostra a concertação. As recentes decisões, que ainda não se concluíram, vão ficar na dependência, evidentemente, do julgamento do órgão pleno do Supremo Tribunal Federal, isto é, dos 11 ministros, tentam cancelar os julgamentos do ex-presidente Lula. E se isso vier a acontecer, tem que se começar tudo do zero, fazer nova instrução processual, novos julgamentos em primeira, segunda, etc. Ora, atrás de uma anulação desse tipo, todo mundo que foi condenado lá em Curitiba arguirá a mesma questão.
Se terá êxito ou não, eu não sei dizer, mas a probabilidade passa a ser grande. Porque se o Moro lá não foi juiz natural, e isso cabe à anulação do julgamento, ou se o Moro lá teve parcialidade no julgamento, porque é só do presidente Lula e não de todos, né? Então, tudo isso nos assusta muito, porque é um risco de se jogar fora todo esse legado de combate à corrupção. Na quinta-feira passada, eu vendo um telejornal, eu vi uma organização internacional de combate à corrupção ser entrevistada e perguntaram lá ao líder dessa organização: o senhor acha que o combate à corrupção no Brasil está se dando de forma efetiva? A resposta foi o seguinte: se o senhor me fizesse essa pergunta alguns meses atrás, eu diria que sim. Hoje, eu tenho muitas dúvidas. Então, Ramon, eu acho que é preciso, volto a dizer, não confundir erros de eventuais promotores e de eventuais juízes, né? Ou mesmo, não sendo erros, omissões, ou até má-fé, como instrumento para você cancelar essas operações. Tem que ter um critério, né, para você fazer com que a população acredite que o dinheiro público, que o erário tem que ser preservado, que o erário é estruturado a partir dos impostos que pagam todo cidadão brasileiro, até os mais pobres, que pagam impostos quando compram e quando conseguem comprar algum alimento. Então, respeitar o erário, respeitar o tesouro, né, é respeitar a população brasileira. Então, combater a corrupção é isso. A corrupção corrói, destrói o processo democrático de um país, porque desacredita as instituições. E nós precisamos de ter instituições fortes para ter uma democracia forte. Eu preciso acreditar que o chefe do Poder Executivo, independente do nome, não está assaltando o erário. Eu preciso acreditar que o parlamento, quando vota qualquer projeto de lei, vota segundo seus princípios éticos, morais e suas crenças, e não por pecúnia. Eu preciso acreditar que quando um promotor acusa, ele acusa perante indícios de crime reais e não por outros interesses. Eu preciso acreditar que quando o juiz julga, ele o faz única e exclusivamente baseado nos autos e não vislumbrando nenhum tipo de interesse nem de ascensão profissional. Eu preciso acreditar nisso. E quando eu digo eu preciso acreditar, eu estou falando eu e o conjunto da população brasileira. Por isso é que nós temos que preservar, né, a Operação Lava Jato, na sua essência daquilo que foi instruído nos processos, e defender firmemente que não é possível aceitar que ladrão vire mocinho, e nem que o mocinho vire bandido. Deputado Luiz Paulo, visto que o senhor é um defensor intransigente do combate à corrupção, o que é possível destacar da sua atuação sobre esse tema na Alerj? Ramon, antes mesmo da Operação Lava Jato, todas as vezes que eu percebia que algum assunto, alguma obra, algum investimento, alguma ação do governo tinha características duvidosas, eu sempre fiz questão de denunciá-las no parlamento. Eu produzi CPIs para investigar crise fiscal
e sonegação. E o desdobramento de uma CPI são sempre ou ações mitigadoras e ações de denúncia aos órgãos pertinentes, Tribunal de Contas e Ministério Público. Mais recentemente, durante a pandemia, participei de uma comissão especial que teve um relatório final bastante denso, que entrou fundo nos gastos da área da saúde para exatamente demonstrar um volume imenso de superfaturamentos. Nas contas de governo, desde 2014 até hoje, eu tenho votado pela rejeição dessas contas com voto fundamentado, mostrando o crime de responsabilidade dos governantes, para que eles pudessem até ficar inelegíveis. E ainda mais, no ano passado, eu propus, junto com a deputada Lucinha, um pedido do impeachment do governador afastado Wilson Witzel, por crime de responsabilidade, exatamente em função dos gastos na saúde e da associação com alguns criminosos que já são réus confessos. E esse processo de impeachment já caminhou, foi aprovado até o afastamento do governador e está agora sendo retomado na sua fase final, que é a fase para o julgamento definitivo do impedimento. Então, dentro da minha atuação parlamentar, eu sempre quis fazer esse diferencial, né? Legislar, ter direito à opinião, brigar pelos interesses da sociedade, né? Fiscalizar o poder executivo. Essa é a função do parlamentar. Mas jamais se deixar levar por qualquer ato de corrupção ou botar óculos escuros para não vê-la. Então, eu acho que no parlamento, sempre que eu tenho indícios, eu denuncio. Denuncio oralmente no plenário. E sempre que tem indícios mais veementes, a gente age para transformar essa denúncia em fatos, como recentemente fizemos com o impeachment do ex-governador afastado Wilson Witzel. Muito bem, deputado Luiz Paulo. O combate à corrupção é o caminho. E assim, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast RJ em Debate. Antes de encerrarmos, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana. A bola dentro de hoje são para os 99 deputados federais que votaram contra a derrubada do veto em relação ao artigo da lei que restringe as escutas ambientais somente para a utilização da defesa. Então, esses 99 parlamentares de alguns poucos partidos políticos, como Cidadania, a Rede, o Novo e outros, né, se rebelaram, né, contra os 313 votos, que foi fruto de uma aliança de segmentos do Centrão com segmentos da esquerda, unidos no sentido de diminuir os elementos instrutivos de um processo de luta contra a corrupção. A bola fora de hoje vai para o transporte público na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que já vem há anos se mostrando ineficiente e agora na pandemia ficou caótico. São desumanas as condições que a população está submetida no seu dia a dia,
na sua luta pela sobrevivência, inclusive ampliando o surto pandêmico da nossa região metropolitana. Então, a bola fora, com toda a convicção, é para o transporte público metropolitano. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.